Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse vídeo não é sobre cálculos trabalhistas. Vou mostrar aqui para você um teste que eu vou fazer. Eu descobri aqui um sistema. Em alguns vídeos atrás aí eu falei um pouco sobre MCP, que é um protocolo que faz com que o seu chat de inteligência artificial, mais especificamente o Claude, faça coisas que um chat normal não faz, como por exemplo criar arquivos, enviar e-mails, abrir o browser de internet, que mais? Acessar o Obsidian, fazer diversas coisas fazer agendamentos, conectar com banco de dados, fazer coisas estranhas a uma simples conversa, né? E eu encontrei aqui um aplicativo que é de código livre, né, open source, que é esse MCP Agente aqui. Tá? Então ele está aqui numa página do GitHub. Se você não sabe o que é o GitHub, não se preocupe, é um local de repositório de códigos. Né? Todo mundo que cria códigos, né, e deixa aberto na internet, eles liberam nesse sistema. Está tudo em inglês aqui, mas ele mostra aqui algumas funcionalidades. Né? Uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi essa parte aqui, ó, que ele faz com que o Claude vire um multi-agentes, que ele trabalhe com você possa criar vários agentes dentro do Claude. Eu achei bem interessante, eu fiquei na dúvida se isso aqui funciona, funciona ou não. Mas eu não faço a mínima ideia como é que faz para instalar. Quer dizer, eu faço uma breve ideia de como é que faz para instalar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o próprio chat do Claude para tentar instalar para mim. Então eu vou fazer o seguinte, olha só que nível que a gente atingiu. Olha, veja que é um negócio meio complexo aqui para instalar. Eu vou copiar essa página aqui, ó, esse link. Vou vir aqui no Claude e vou colocar assim, ó. Use as ferramentas adequadas para instalar esse sistema. E vou colocar o link do GitHub aqui. Vamos ver o que é que ele nos diz aqui. Eu vou ficar dando pausas, né? Porque às vezes ele pode demorar um pouco. Agora, por exemplo, eu vou dar uma pausa enquanto ele processa aí. Ó, olha só, vou ajudá-lo a instalar o sistema MCP Agente do Last Mile aí. Primeiro, deixe-me verificar as ferramentas MCP disponíveis e então proceder com a instalação. Então, ele está acessando aqui o site lá do GitHub. Isso aqui é tranquilo, qualquer chat faz, né? Pronto, ele acessou aqui. Agora, ele disse que ia verificar se eu tenho o Python e o pip instalados, então proceder com a instalação do MCP Agente. Vejam o nível que a gente está. Antigamente, né, se eu fosse instalar isso aqui, eu ia ter que estudar aquele código e abrir aqueles terminais de CMD, esses terminais aqui, ó, que eu vou abrir aqui só para você ver, enquanto ele trabalha aí. Eu ia ter que abrir um terminal como esse aqui, ó, para eu digitar os códigos, e ia quebrar a cabeça. E veja que ele está fazendo tudo aqui a princípio. Ó, excelente. Você tem o Python instalado. Agora eu vou verificar se você tem o V instalado. Perfeito, você já tem. Como eu instalo muita coisa na minha máquina, tem muita coisa já pronta, né? Mas se na sua não tiver, ele vai instalar, né? Eu estou usando aqui, ó, ele está usando aqui esse Dzinho aqui, é um MCP chamado Desktop Commander. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Desktop Commander, ele está aqui, ó, Desktop Commander. Ele faz várias coisas no seu computador, né? Como alterar arquivos, instalar, criar coisas, né? Obviamente tem que ter um pouquinho de coragem, né, para usar, mas até agora eu estou usando, não vi nenhum problema. Esse computador aqui, por exemplo, eu não uso para, vamos dizer assim, acessar banco, nem para coisas que venham a comprometer alguma coisa da financeira minha, então tá tranquilo. Então vamos lá. O repositório foi clonado, né? Ele baixou aquele código, né, aqui no GitHub. Se a gente entrar aqui no GitHub, deixa eu ver aqui, cadê o... Aqui, ó. No GitHub, lá em cima aqui, ó, essa parte aqui é o código, todas as pastas, né? E você tem a opção de baixar por aqui, ó, né? E fazer a instalação manual. Mas com o MCP agora, a gente não precisa mais disso, né? A gente deixa ele trabalhando aí, ó. Ó, ele tentou executar aqui, aí disse que não deu certo, vai tentar com outro comando, né? Para fazer o que precisa fazer. Enquanto isso, vamos ver aqui o que é
que esse MCP faz, né? Vamos tentar descobrir aqui, traduzir aos poucos, ó, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, isso aqui não, aqui ele mostra como instalar, né? Aqui, ó, né? Vamos traduzir isso aqui para a gente ver, ó. Por que usar o MCP agente? Aí ele vai responder aqui, ó. Já existem muitos frameworks de IA por aí, mas o MCP Agente é o único desenvolvido especificamente para um protocolo compartilhado, o MCP. É também o mais leve e está mais próximo de uma biblioteca de padrões de agente do que um framework. Aí aqui, à medida que mais serviços se tornam compatíveis com o MCP, você pode usar o MCP Agente para criar agentes de IA robustos e controláveis que podem aproveitar esses serviços imediatamente. Exemplos. Antes de abordarmos os conceitos básicos do MCP Agente, vamos mostrar o que você pode construir com ele. Resumindo, você pode construir qualquer tipo de aplicação de IA com o MCP Agente. Fluxos de trabalho colaborativos, multi-agentes, fluxos de trabalho com intervenção humana, pipelines, RAG e muito mais. Aí, Cloud Desktop. Você pode integrar aplicativos MCP Agente em clientes MCP como o Cloud Desktop. Então, esse MCP Agente, ele serve, né? Vamos ver aqui o que, é que ele diz aqui, ó. Este aplicativo encapsula, ele está mostrando esse vídeo aqui, ó. Esse aplicativo encapsula um aplicativo MCP Agente dentro de um servidor MCP e expõe esse servidor ao Cloud Desktop. O aplicativo expõe agentes e fluxos de trabalho que o Cloud Desktop pode invocar para atender a solicitação do usuário. Tá? Então, tipo assim, você pediu para ele gerar um texto, por exemplo. Então, ele pode criar vários agentes para fazer esse texto, seu texto mais bem elaborado. Pelo que eu entendi é isso. Vamos voltar aqui para ver como é que está a instalação aqui. Olha só, ele parece que está caminhando, excelente, o MCP Agente foi instalado com sucesso. Agora eu vou verificar se há exemplos disponíveis para testar a aplicação. Aqui ele está lendo um arquivo, esse arquivo README aqui, que é onde tem todas as instruções. Ele está vendo agora aqui um arquivo de configuração do sistema. Agora eu vou verificar o arquivo de exemplo. Tem um exemplo. Agora eu vou verificar se o Node.js está instalado, necessário para o servidor. Excelente. Node.js e npm estão instalados. Agora eu vou configurar o exemplo básico. Vou copiar os arquivos. Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto ele continua aí. Muito bem. Ele está criando aqui um arquivo, né, dizendo que o sistema foi instalado, né, dizendo aqui o que foi que ele fez, né. MCP Server Fetch para buscar conteúdo na internet, MCP Server File System para operações de sistema de arquivos, inicialização da aplicação, servidor Fetch, buscar conteúdo, como usar. Aqui, tá. Tá, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Instalação completa. Ele criou aqui 2 servidores de MCP. Próximo passo. Explore os exemplos básicos. Tá, vê se ele aparece aqui já no... Aparentemente ele não aparece aqui não, até porque normalmente precisa reiniciar. Vou perguntar aqui, ó. Perguntar se eu já posso usar no Cloud. Vamos ver aqui o que é que ele responde.
Ele está dizendo que é um framework MCP agente para desenvolvimento, não um servidor MCP que você pode conectar direto ao Cloud Desktop. Aí ele está explicando aqui. Sim, você pode usar no Cloud Desktop. Vou configurar o servidor MCP agente para o que você vai se conectar ao Cloud Desktop. Vejam a facilidade disso, né? Porque aí, ainda que eu conseguisse instalar manualmente, né, eu ia ficar sem saber usar ou como fazer, né? E aqui ele já está dando a dica aqui, né? Como eu vou poder conectar ele aqui no Cloud Desktop. Normalmente, né, no Cloud Desktop a gente usa esse arquivo aqui, ó, tá? Que tem na configuração do Cloud Desktop, é um arquivozinho de texto em JSON, né? Que cada ferramenta é um códigozinho desse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, envia o WhatsApp. Esse aqui, por exemplo, acessa os processos do DataJude. Esse aqui é o Desktop Commander. Cada um tem uma marcação aqui. Vamos ver aqui o que é que ele faz aqui. Deixa eu até copiar isso aqui para não ter perigo, porque às vezes ele sobrescreve. Vou atualizar o arquivo de configuração com os caminhos corretos. Agora eu vou criar um arquivo de configuração simplificado, sem a necessidade de chave de API para teste. Pronto, depois de fazer algumas alterações, ele trouxe essa resposta aqui, assim, você já pode usar no Cloud Desktop. E aí, ó, ele gerou o códigozinho aqui para eu colocar lá. Então eu vou copiar esse códigozinho aqui. Essa parte de cima aqui não precisa, eu sempre deixo esses dois parágrafos, essas duas chaves aqui para o final. Eu posso copiar isso aqui. Ele tem aqui um teste, né? Aí eu venho aqui nesse arquivo, ó, tá? Pode ser em qualquer lugar aqui, você dá um espaço aqui, ó, e cola esse texto e coloca a vírgula aqui no final, né, para ele continuar aqui dentro. Então, estou instalando esse MCP agente simple aqui, ó. Vamos salvar isso daqui. Você fecha o Cloud, vai ali próximo do relógio, encerra ele também, clica em sair e espera aí alguns segundinhos, uns 10 segundinhos para que ele processe todos os arquivos e você inicia ele novamente. Então vamos esperar ele abrir aqui e já é para aparecer aqui entre as ferramentas de MCP esse novo MCP, né? Essa nova ferramenta. Está processando aí. Quando dá erro ele já aparece aqui do lado. Vamos ver se ele vai aparecer. Demora um pouquinho para ele ir carregando também, ó, os MCPs. Então, o nome do MCP é agente, né? MCP agente simples. Então aqui no M deve estar, ele deve aparecer aqui, ó, porque ele está em ordem alfabética. Vamos aguardar um pouquinho aí, ver se ele aparece. E para a gente não perder o fio da meada, a gente volta aqui, ó, na mesma conversa. Ele criou um arquivo aqui, ó, como conectar o Cloud Desktop, um teste, né, e a configuração. O servidor que não funciona sem precisar de chave TPI permite testar o sistema. Quando quiser usar as funcionalidades, vou perguntar aqui. Opa. Vamos ver aqui. Ver se ele vai aparecer agora. Bom, ele não apareceu aqui, né, nas configurações,
Eu vou abrir, mas esse aqui, como eu já fiz muitas interações aqui, ele tá meio lento, tá vendo? Ó, tá vendo? Travou geral aqui, né? Eu acho que também tem a ver com a internet. Eu vou reiniciar aqui o Cloud e vou iniciar uma nova conversa perguntando. Eu peguei aqui o endereço onde está, ó, aqui nessa configuração aparece onde está instalado o novo aplicativo. E eu vou, como eu estou gravando também, né? O computador fica mais lento. O que faz esse sistema? Eu vou perguntar numa outra conversa, né? Para ver se ele esclarece aí. Bom, finalmente eu consegui fazer ele funcionar só dando realmente comandos aqui, pedindo coisas, abrir novas conversas, ó. Nessa essa última conversa aqui que eu abri, né, ele finalmente conseguiu configurar. E o que é isso daqui? Que era exatamente o que eu queria ver funcionando. É um sistema de multi-agentes. Olha só isso aqui, ó, arquitetura de MCP Agente Server. Como funciona? O MCP Agente Server permite criar workflows, ou seja, fluxos, que orquestram múltiplos agentes LNM especializados. Cada agente pode ter um papel específico, um modelo próprio, ferramentas específicas, execução paralela ou sequencial. E aqui ele mostra ó, os exemplos. Na entrada, agente 1, agente 2, agente 3, resultado. Aí tem, por exemplo, caso de uso prático, análise de documento. Tem um agente extrator, tem um agente classificador, um agente validador, um agente resumidor. Para criação de conteúdo, agente pesquisador, agente escritor, editor e um agente CEO. Então veja o que você consegue fazer aqui. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Ele colocou aqui algumas informações, né? Adicione quantos agentes precisar, execute em paralelo. Quer que eu demonstre algum caso específico, ou explique como os personalizados? Vou colocar aqui, ó. Quero escrever um artigo científico sobre precedentes do TST. Organize os agentes para criar esse documento. Será que é simples assim, né? Eu acredito que sim. Vamos ver aqui o que é que ele vai. Excelente, ó. Então, primeira coisa que ele está fazendo, ele está usando um outro MCP, que é um de que pesquisa jurisprudência. Olha só. Ele está criando aqui uma estrutura dos agentes. Perfeito. Agora eu quero saber se ele vai usar, né, o MCP. Olha só. Agora eu vou executar o workflow simulando esse sistema de agentes especializados. Né? Ele vai usar a ferramenta que foi instalada para criar esse fluxo, né? E veja que ele está usando inclusive aqui, ó, alguns MCPs. Vamos lá, fase 1, execução dos agentes pesquisadores. Tá, ele escreveu aqui, mas não me pareceu que ele usou o sistema, não. Não vi ele chamando a ferramenta. Ele colocou aqui, ó. Quer que eu demonstre algum caso específico? Aí eu coloquei, né? Aí ele criou aqui e tal, perfeito. Agora eu vou executar um workflow simulando esse sistema de agentes especializados. Com o paralelo workflow existente, tem 4 agentes, vou adaptá-lo para o nosso caso. Ele fez aqui, ó, sim. E aqui, né, ele apresentou aqui um status. E aqui do lado esquerdo, do lado direito, ele está apresentando, né, o artigo
Já terminando aqui com 7 itens. Muito interessante. Agora eu vou implementar os agentes organizados que estou para criar o artigo final. Demonstração completa do sistema de agentes. Agente pesquisador, coletor jurisprudência, agente doutrinal, pesquisou, bibliografia acadêmica, jurisprudencial, agente organizador, agente escritor, agente formatador. Resultados obtidos. Artigo científico completo com 12.000 ou mais palavras. Pesquisa jurisprudencial real usando APIs do TST, bibliografia atualizada com fontes de 2025, estrutura acadêmica rigorosa, análise temporal, marcos recentes. Ferramentas MCP utilizadas, ó. Ferramentas que ele utilizou. Qualidade do artigo produzido. Metodologia científica rigorosa, análise temporal estruturada, casos reais e precedentes atuais. Parece-me. Não foi um artigo assim, né, completo, né, vamos dizer assim. Eu vou copiar ele aqui, jogar no Word para a gente ter uma noção do tamanho desse artigo. Mas veja que a gente pode, o que essa ferramenta permite que a gente faça, né? Porque aqui foi só, veja, a gente voltando aqui para o mundo dos cálculos trabalhistas, como a gente pode organizar esses agentes aqui para analisar questões voltadas para cálculos, né? Porque ele, inclusive, ele consegue abrir. Deixa eu só fechar esse aqui. Não é o Word que eu utilizo. Ele pode, inclusive, abrir arquivos PDF. Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui um documento em branco. Vamos colar aqui para a gente ver. Quantas? 6 páginas o artigo. Não foi um artigo, né? Vamos dizer assim, um artigo, mas ele citou aqui jurisprudência. Eu achei bacana, funcionou, né? Eu acho que também isso passa pelos modelos que estão sendo usados, né? Ele pediu, em um dos arquivos de configuração, eu tive que botar a chave, a API do Cloud e da OpenAI. Vou perguntar aqui, quais os modelos usados? Mas isso aqui serviu para ver que realmente funciona. Realmente é algo fantástico. Vamos ver aqui se ele vai apresentar aqui. Qual foi o modelo que foi usado, né? Eu coloquei uma chave API do Cloud e da OpenAI, né? Então provavelmente ele usou esses dois modelos. Tá aqui. Ele usou o modelo GPT-4, 3.5, Cloud Sonnet aqui. Todos os que retornaram 0 token, indicando que agentes podem estar executando em modo simulação ou configurado para não consumir tokens. Enfim, eu vou fazer mais testes, né? Vou ver se realmente funciona isso, ver a alteração desses agentes, né? Porque pode ser realmente que, né, seja apenas uma grande simulação aqui, porque a inteligência artificial tem muito disso, né? Mas eu vou fazer outros testes aqui para ver se funciona. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, apenas para mostrar até que ponto a gente pode chegar e onde a gente já está em termos de inteligência artificial, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.